Olá pessoal! Todos bem? Espero que sim. Meu nome é Leandro Eustáquio, trabalho com direito ambiental, sou advogado, sou professor. E antes do vídeo de hoje, aquele pedido de sempre, né? Para você curtir e compartilhar nossos vídeos. Na medida que isso acontece em maior volume, o algoritmo do YouTube entende que o que a gente está fazendo tem relevância e, obviamente, isso é importantíssimo para o crescimento do canal. No vídeo de hoje, propriamente dito, a gente vai começar sobre a Lei da Mata Atlântica. Na verdade, sobre um dispositivo da Lei da Mata Atlântica que autoriza os municípios do estado da Bahia à supressão de vegetação. E vamos conversar com duas craques no assunto. Para conversar sobre uma decisão recente do STF, decisão em que o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucionais alguns dispositivos do estado da Bahia, eu chamei duas craques no assunto. Isabela Zanon é bióloga, licenciada e bacharel em gestão ambiental, formada em 2007 pela PUC Minas. Atualmente é pós-graduanda em direito ambiental e minerário pela mesma instituição. Desde 2007, época em que se formou, atua em processo de licenciamento ambiental, da fase prévia até operacional, especialmente em empreendimentos do setor de energia e indústria. Por sua vez, Natália Lisboa, a nossa outra convidada, é advogada graduada em Direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz. É pós-graduada em Direito Tributário, Direito Constitucional e também, atualmente, é pós-graduando em Direito Ambiental e Minerário pela PUC Minas. Natália tem grande experiência na área administrativa e contenciosa ambiental. Tenho certeza que vocês vão gostar do vídeo, porque eu gostei bastante. Curta lá! Isabela Zanon, Natália Aguilar, sejam bem-vindas. Tudo bem por aí? Tudo jóia, obrigada pelo convite. Tudo jóia, agradeço o convite de estar aqui, falar um pouquinho a respeito desse tema que está um pouco controverso, né? Pois é, de controvérsia tem bastante. Agora, no final do mês de setembro, início de outubro, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei do Estado da Bahia, na verdade, pedindo para suspender alguns dispositivos da lei do Estado da Bahia que tratam sobre licenciamento ambiental em zona costeira e também sobre supressão de vegetação em área de Mata Atlântica. É um tema sempre muito polêmico. A gente parece não avançar no Brasil sobre o assunto competência legislativa sobre meio ambiente, ora competência legislativa concorrente, ora competência administrativa. O Paulo de Bessa Antunes, jurista renomado, escreveu um artigo publicado no início do mês de dezembro chamado Federalismo sem Federação, coisa do tipo, falando desse julgamento do STF, na verdade só citando o julgamento do STF, e ele entende que essa celeuma, essa discussão toda diria respeito a uma redação nada clara do artigo 24 da Constituição, parágrafo 2º, parágrafo 3º, mas enfim, vindo para a Lei da Mata Atlântica, que é patrimônio nacional, segundo a Constituição de 88 e segundo alguns estados, nas suas constituições estaduais, tem tratamento específico, e aí sim eu quero conversar com vocês a respeito da ADI 7007, essa que teve julgamento no início do mês de outubro, a suspensão da eficácia da lei do Estado da Bahia. E aí, Isabela, eu te chamo para conversar nesse início do vídeo e te lanço uma pergunta. Isabela, é possível encontrar divergência relacionada às competências para emissão de autorização para supressão vegetal, competências essas expostas na Lei da Mata Atlântica e também na Lei Complementar 140 de 2011? Bom, novamente queria agradecer a oportunidade de conversar um pouquinho aqui com você. Antes de responder diretamente a pergunta, eu queria contextualizar um pouquinho de forma geral como que funcionam as competências legislativas em matéria ambiental. A Constituição Federal, ela prevê a competência material ou administrativa comum a todos os entes federativos para a proteção ambiental, combate à poluição em qualquer de suas formas. Quando editada, a Lei Complementar 140 de 2011, ela fixou normas de cooperação de competência comum entre os entes federados nas ações administrativas relacionadas à proteção do meio ambiente. Especificamente no artigo 24, a lei complementar, ela traz que compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar de forma concorrente sobre vários temas, incluindo as questões ambientais, mas limita à União legislar sobre normas gerais e aos estados e Distrito Federal a competência para legislar de forma suplementar. Quando inexistir norma geral,
os estados, excepcionalmente, vão exercer a competência plena e, caso posteriormente seja editada a lei federal sobre normas gerais, a lei estadual deixa de ter a sua eficácia. Em 2006, quando a Lei da Mata Atlântica foi publicada, ainda não havia entendimento para a edição de leis complementares sobre competências comuns entre os entes federativos. Dessa forma, foram estabelecidas competências para a emissão de autorização de supressão vegetal que se mostraram divergentes com a Lei Complementar 140 de 2011. E agora, respondendo a sua pergunta, quais que seriam essas divergências? Bom, a Lei da Mata Atlântica, ela apresenta competências para a emissão da supressão de vegetação que dependem do estágio dessa vegetação a ser suprimida. De forma geral, falando assim, sem entrar muito no detalhe, fica a cargo do Estado a maior parte dessas competências e, especificamente para a vegetação secundária em estágio médio de regeneração localizada em área urbana, a competência, então, passa a ser municipal. Há ainda uma lacuna legislativa relacionada à vegetação secundária em estágio inicial de vegetação. Não há entendimento sobre essa competência. Voltando à Lei Complementar 140 de 2011, tendo em vista as competências que foram estabelecidas para a União, Estado e Distrito Federal, entende-se que a competência para emitir essas licenças de supressão devem ser autorizadas pelo mesmo ente que promover o licenciamento ambiental da atividade principal, independente do estágio da vegetação. No entanto, no nosso entendimento, é que a Lei 140 de 2011, ela é uma norma geral, e a Lei da Mata Atlântica é uma norma específica. Por isso, em áreas abrangidas pelo bioma da Mata Atlântica, deve ser aplicado o entendimento da Lei da Mata Atlântica e não o da Lei Complementar de 2011. Entendi, perfeito, Isabela. E pelo que você falou da Lei Complementar 140, que é uma lei que trata sobre licenciamento, que em 2006 não existia, por óbvio, né? A Lei Complementar 140 é do ano de 2011, pelo que eu entendi da sua explicação, nos casos da aplicação da Lei da Mata Atlântica, mapa, fitofissionomia, aquela história toda, e alguns estados, inclusive, entendem, né, que aplica para fora do mapa, havendo o resquício da vegetação. E aí eu já vou te chamar, Natália, eu só estou procurando aqui um julgamento do STF, porque, como a Isabela citou, o dispositivo da Lei da Mata Atlântica, vai aparecer na tela, né? É o artigo 14, parágrafo 2º, ele fala que a supressão de vegetação no estágio médio de regeneração, situada em área urbana, vai depender de autorização do órgão ambiental municipal competente, então depende de autorização do órgão ambiental municipal competente. 2, desde que o município possua o Conselho de Meio Ambiente. 3, tenha plano diretor. E 4, né? É necessária a anuência prévia do órgão ambiental estadual. Só que aí, a Lei do Estado da Bahia, que é uma norma de 2006, também aparecendo na tela, a Lei 10.431, do ano de 2006, em 2015 é alterada para o artigo 139, parágrafo 2º, em tese autorizar ao órgão executor da política ambiental do município, pelo menos aos olhos de quem ajuizou a ação, uma competência geral, uma atribuição irrestrita para a supressão de vegetação nativa em todos os estágios. Para quem ajuizou essa ação direta de inconstitucionalidade, que ganhou o número 7007, teria havido aqui uma invasão, por parte da norma do Estado da Bahia, da competência da União para editar normas gerais. Como Paulo de Bessa disse, como não se tem uma explicação do que seriam as normas gerais, do que seria de fato a atribuição do Estado para legislar de forma suplementar a respeito, daí o conflito, né? O artigo dele que ele chama de federação sem federalismo. Dito isso, Natália, vamos lá para as perguntas. Qual foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal, esse sobre o qual eu comentei há pouco, né, a respeito dessa lei estadual de 2006, alterada em 2015, né, do Estado da Bahia? Pode contar para a gente? Posso sim. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que é um grande prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês. E respondendo a sua pergunta, como bem dito por Isabela e também por você, a Lei da Mata Atlântica, ela restringe as hipóteses de autorização de supressão vegetal no bioma Mata Atlântica, determinando que, para os casos de vegetação primária ou secundária em estágio avançado de regeneração, que caberá uma autorização do órgão ambiental estadual, em duas hipóteses: quando ficar comprovada a utilidade pública e interesse nacional
habitacional e também quando inexistia alternativa técnica e locacional ao empreendimento. Já para as hipóteses de supressão de vegetação no bioma, nos casos de vegetação secundária em estágio médio de regeneração, a competência para autorizar também caberá ao órgão estadual, nos casos de utilidade pública e interesse social. Porém, para os casos em que o município tem Conselho de Meio Ambiente, caráter deliberativo e plano diretor, a competência para a supressão de vegetação secundária em estágio médio de regeneração em área urbana apenas é municipal, mediante a anuência prévia do órgão estadual. E se esses requisitos não forem preenchidos, a competência se manteria no plano estadual. Porém, a Lei Estadual da Bahia, que é o que foi discutido na ADI, mencionada pelo professor Leandro, é a Lei Estadual 10.431 de 2006, que foi alterado pela 13.457 de 2015, que dispõe sobre a política do meio ambiente e proteção à biodiversidade, traz em seu artigo 139, parágrafo 2º, que fica delegado ao órgão executor da política ambiental do município, que possua conselho de meio ambiente, a prática desses atos administrativos, desde que cumpridos os requisitos do artigo 14 da Lei da Mata Atlântica e para autorização de supressão de vegetação nativa para todos os estágios de regeneração. Isso na área urbana, né, claro. Por isso, em outubro de 2021, na ADI 7, a Procuradoria-Geral da República ajuizou a ADI 7007, requerendo a suspensão da eficácia do artigo 19 dessa lei da Bahia, que trata sobre zona costeira, que ali é o nosso tema aqui, e também a esse artigo que eu acabei de falar, que é o artigo 139 dessa Lei Estadual da Bahia, que trata sobre essa delegação que a Lei da Bahia fez aos municípios para a emissão da supressão de vegetação do bioma Mata Atlântica. E o que o Augusto Aras sustentou nessa ADI? Ele sustentou que a repartição de competências sobre o licenciamento ambiental não pode ser modificada por lei estadual, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade formal. Por isso, em outubro de 2021, Lewandowski, que é o ministro do STF, deferiu liminar e suspendeu esses dispositivos. E essa liminar ela foi referendada por todos os ministros em novembro de 2021, e todo mundo acompanhou o relator, com ressalva do ministro Nunes Marques, para que se dê um prazo razoável ao Estado da Bahia, para que possa adequar os efeitos desse julgamento, reestruturando seus órgãos e module os efeitos dessa decisão, né? No entanto, numa realidade estadual da Bahia, o que nós já tínhamos? O INEMA, que é o órgão responsável pelo licenciamento da Bahia, já demonstra há algum tempo a concordância ao entendimento de que há prevalência da Lei da Mata Atlântica em detrimento da Lei Complementar 140, como bem apontou Isabela. O INEMA entende que, em se tratando de supressão de vegetação secundária em estágio médio de regeneração em área urbana, a competência seria do Estado, sempre que houver parcelamento do solo para fim de loteamento, e a competência do município seria das demais hipóteses. Portanto, o que se tem aqui, o INEMA já seguiu o entendimento de que a competência para emissão de autorização seria como regra do Estado, que a competência do município se limitaria ao preenchimento dos requisitos que eu acabei de mencionar, com prévia anuência do Estado. Então, assim, o INEMA, que é o órgão estadual da Bahia, por mais que tivesse essa lei da Bahia permitindo isso, que foi suspenso preliminarmente, né, pelo STF, o INEMA já é convergente há algum tempo com o atual entendimento do STF. E, assim, eventual delegação genérica dada pelo órgão não dispensa esse ato de anuência previsto na Lei da Mata Atlântica. A Natália já antecipou uma pergunta que eu ia fazer para ela, qual que era o entendimento do INEMA, mas ainda tem uma parte dessa pergunta para te fazer, só para trazer mais um caldo aqui para a nossa discussão. Vejam vocês, a norma do Estado da Bahia é de 2006 e a alteração foi dada em 2015, dizendo que os municípios, preenchendo aqueles requisitos da norma, que já passou na tela aí, a gente coloca de novo se necessário, podem autorizar a supressão de vegetação da Lei da Mata Atlântica, e segundo a autor da ação inconstitucional, porque seria uma atribuição para a supressão de todo e qualquer estágio de regeneração. Esse aí é o detalhe. Então vamos supor que em 2015, alguns municípios do Estado da Bahia, não sei ao certo quantos municípios são, não sei de qual a quantidade de municípios do estado de Minas Gerais, são 853. O estado da Bahia é um estado muito grande, imagino que tenham vários municípios. E aí, de 2015 em diante, vários desses municípios têm autorizado a supressão de vegetação, seja lá em qual estágio for. A gente já está em 2021, caminhando para 2022. Algumas autorizações desse intervalo de tempo, de 5 anos para cá, devem ter sido dadas, a despeito do entendimento do INEMA. E aí, eu vou te devolver
Natália, se algumas autorizações foram dadas pelo município de Salvador, pelo município de Teixeira de Freitas, enfim, são alguns que me vêm à cabeça, municípios do estado da Bahia, o que o Supremo Tribunal Federal poderia fazer a respeito do julgamento do mérito desse pedido de inconstitucionalidade, que vai acontecer, se não esse ano, imagino que esse ano não aconteça, para o ano que vem? Porque, feita a supressão de vegetação, a lei da Mata Atlântica exige a compensação, em alguns estados, como Minas Gerais, de 2-1, mas já foi suprimida a vegetação autorizada. Então não tem volta em relação à supressão que foi concedida. Dito isso, Natália, pelo que eu entendi, você explicou muito bem a respeito do entendimento do INEMA, que é o Instituto do Meio Ambiente de Recursos Hídricos do Estado da Bahia, que ele converge com o entendimento dado pelo Supremo Tribunal Federal, pela decisão primeiro do Lewandowski, que depois, como a própria Natália disse, foi referendada pelo Pleno. Natália, mas aí uma partezinha. Assim como Minas Gerais tem aí 853 municípios, eu imagino que o estado da Bahia, grande em território que é, também tenha muitos. Qual que é o entendimento dos municípios no estado da Bahia? Converge, diverge a respeito do que pensa o INEMA ou mesmo do que decidiu o Supremo Tribunal Federal? Bom, a Bahia é o estado com mais de 400 municípios, então, claro que diante dessa realidade, alguns municípios convergem com a decisão do INEMA e também do STF, e muitos divergem, né? Então, o que eu penso que o STF vai fazer em relação a isso? Ele vai declarar os efeitos dessa decisão ex nunc, para o futuro. Enfim, evitando, assim, o direito adquirido dos licenciados, para que já convergiam com o INEMA, porque isso, inclusive, geraria um custo muito alto para a administração, né? Para rever os próprios atos e tudo mais. Então, eu acredito que é isso que o STF vai fazer. Em relação à Bahia, é isso. Assim como são muitos municípios, certamente alguns municípios já seguem isso e outros não. Muito bem explicado, Natália, pelo que eu entendi. Para aqueles municípios que divergem do INEMA e do STF, aqueles que eventualmente tenham dado a supressão de vegetação depois da lei alterada em 2016, a supressão da vegetação foi feita. Então não adianta hoje, em 2021, ano que vem, quando julgar o mérito supremo, querer que as coisas retroajam, porque para efeito prático não vai existir, não faz sentido. E aí sim vai declarar inconstitucional, se for declarada a inconstitucionalidade, com efeitos não retroativos, os famosos em latim efeitos ex nunc. Bom, Isabela, Natália, a gente está caminhando para o final. Vocês querem fazer algumas considerações? O horário é esse, o time é esse. Não, eu só gostaria de finalizar com uma indagação, uma questão que, diante desse celeuma toda, ficou em aberto ao meu entendimento, que seria a emissão de licença para supressão de vegetação secundária em estágio inicial de regeneração para área urbana e região metropolitana. Por quê? Porque não goza de qualquer regra especial, né? Seja ela material ou procedimental na legislação. Portanto, fica essa lacuna, né, de quem seria a competência para a emissão de licença para supressão de vegetação secundária em estágio inicial de regeneração. Os municípios poderiam emitir essa licença, considerando essa lacuna legislativa, porque se considerar que não pode, considerando a legislação estadual da Bahia, a consequência seria o quê? A anulação de muitas licenças já concedidas pelos municípios, que trariam segurança jurídica ao Estado, além de ferir o direito adquirido, como eu mencionei há pouco, e geraria também um alto custo para a administração. Então, assim, essa é uma questão que ficou em aberto, que eu espero que seja decidido pelo STF também. Isabela, a palavra é sua. É isso. Eu acho que o entendimento que eu e a Natália temos a respeito é esse, e a partir de agora é acompanhar esses desdobramentos, né? É um tema que, como eu disse lá no início, é controverso e há necessidade desse entendimento correto para que as coisas caminhem da melhor forma possível. Então, agora é acompanhar esse desdobramento no STF e quais decisões serão tomadas daqui para frente. É isso aí. Para quem acha que é fácil julgar alguma norma inconstitucional, ou o contrário, né? Julgar a improcedência de algum pedido, mantendo a constitucionalidade de algum dispositivo, na verdade é uma tarefa nem simples assim, tão simples. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje a gente conversou um pouquinho sobre a lei da Mata Atlântica, sobre a supressão, a autorização de supressão de vegetação em área urbana por parte dos municípios, conversamos a respeito de uma eventual inconstitucionalidade de uma lei do Estado da Bahia. Quero desejar a você, Isabela, e a você, Natália, boas festas. A gente está chegando ao final do ano de 2021.
Eu aproveito para desejar, estender o desejo a todos os espectadores do canal que tanto contribuíram aí para o nosso trabalho nesse ano. E a gente se vê no ano de 2022, se Deus assim permitir. Muitíssimo obrigado. Natália, Isabela, forte abraço, um beijão. Muito obrigada. Até breve, se Deus quiser. Até Obrigada breve. pela oportunidade. Obrigada mais uma vez. Tchau. Tchau, tchau.